motivo pra cantar. Cada um tem seu porquê, tem mais um pouco pra contar. O amor tem no sofrer um bom motivo pra cantar. Cada um tem seu porquê, tem mais um pouco pra contar.
Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia de Webnec. Quem está falando com vocês é a Isabela, eu sou a atual diretora de comunicação do DAEC. Gostaria de agradecer a presença de todos. Hoje nós teremos duas palestras. A primeira agora vai ser com o gestor de projetos, engenheiro químico Diogo, que trabalha na IP. E eu queria lembrar que no final da palestra teremos um formulário de presença para vocês não esquecerem. E também tipo, vai ter o formulário agora da primeira palestra e vai ter o da segunda também. Então não se esqueçam de responder o da primeira palestra. E agora eu vou deixar com o Diogo. Boa noite, gente. Obrigado, Isabela. Queria agradecer o convite aí de poder falar um pouco com vocês. Para mim é sempre muito bacana, né, ter essa aproximação com a universidade, poder contribuir um pouquinho, né, compartilhar um pouco da experiência que eu venho tendo no mundo corporativo, ver quais são as diferenças de o ambiente de academia, ambiente de faculdade, com o ambiente industrial, o ambiente corporativo. A gente muitas vezes acaba passando muito tempo dentro da faculdade, mas a gente não tem essa visão mais de fora. Então, agradeço. Parabéns pelo evento também, é muito legal ter sempre essa movimentação. Espero que tenham gostado da palestra que tiveram ontem. Aproveitem essa daqui também, que eu possa contribuir um pouco com o desenvolvimento de vocês, compartilhar novos conhecimentos e que isso seja de forma agregadora. Desde semana passada eu estou com o pensamento na cabeça, olhando a data que a Isabela confirmou comigo, que era quarta-feira, porque o meu pai me contou uma vez que um dia ele tinha algum evento importante numa segunda-feira e ele estava preocupado com a data. Ele acordou no dia, foi super cedo, né, que era um lugar longe que ele tinha que ir, isso há muito tempo atrás, né, não tinha nem pandemia, então acordou super cedo, tinha que ir para lá, para o lugar, acordou 4 horas da manhã, foi tomar banho, se arrumou, tudo certo, a hora que ele foi despedir da minha mãe que estava indo, minha mãe começou a dar risada, ele foi entender por quê, aí que ela falou pro meu pai, João, hoje é domingo, volta a dormir. Então, desde isso aí, quando ele me contou essa história, eu sempre fico com essa data na cabeça para eu não ter chegado aqui ontem e ter esperado. Bom, mas estamos no dia certo. Eu vou falar um pouco para vocês das etapas de desenvolvimento de um produto, trago uma visão macro das principais etapas que envolve o desenvolvimento de um produto, desde lá da ideia inicial até realmente a parte de vendas. Vou entrar também um pouquinho em processos químicos, né, em processos industriais, que acho que aqui a maioria é engenheiro químico, é legal trazer um pouco dessa visão. Mas vou começar falando um pouco da IP. Eu pedi um espacinho aqui, 5 minutinhos, só para falar um pouco da IP, o que a IP vem fazendo, né, nesses tempos. Vou falar um pouco da minha trajetória, dos meus desafios, né, o que eu venho enfrentando. Aí sim, entrar nessa etapa de desenvolvimento de produto e um pouco de processos industriais. Então, falando um pouco da IP, quem não conhece, a IP é bem conhecida no Brasil inteiro, então acho que todo mundo já ouviu falar, mas a IP não detém a marca só IP, ela detém as outras 4 marcas, as outras 3, a Solan, Perfex e Atoll. A Solan, palha de aço, Perfex, o paninho azulzinho lá, conhecido, e a Atoll é muito mais conhecido no Nordeste, né? Mas também tem detergente, aquele sabão em pasta, que a minha avó gosta de arear a panela com ele, então ele é bastante conhecido. A IP tem vários projetos socioambientais, né? Então, falando aqui, essas informações estão todas no site, quem quiser acessar depois ter mais detalhes pode acessar lá. Mas a IP ela é muito focada em meio ambiente e responsabilidade social, é um dos grandes valores e missão da IP, né? Construir um mundo melhor. Então, temos diversos projetos de meio ambiente, de cuidar de rio, de plantar árvore, inclusive, semana passada batemos a marca de 1 milhão de árvores plantadas. São números bastante expressivos e a IP está sempre se preocupando com isso. Projetos sociais também, a IP fica aqui em Amparo, interior de São Paulo, eu não sei quem conhece aqui a região, mas em toda a região a IP atua com apoio à Santa Casa, apoio à educação, tem um centro de educação, um núcleo educacional aqui em Amparo, que é o CEPI, que é para crianças, aulas de música, de culinária, tudo isso a IP patrocina. E, como eu falei, a visão da IP, né, ela tem uma visão de trazer soluções de higiene para a população para se fazer uma sociedade com pessoas com saúde e qualidade de vida. Então, esse é a principal visão da IP. E nesse ambiente que a gente vem hoje em dia enfrentando de pandemia, a questão de limpeza, acho que nunca foi tão comentada e tão necessária nesse momento. Eu queria trazer um vídeo aqui só para compartilhar com vocês um pouco das ações que a IP vem fazendo sobre esse tema.
Esse vídeo é do começo de maio, então aqui eu até trouxe uns números um pouco mais atualizados, mas em resumo é isso, a gente já doou mais de 3 milhões de frascos de álcool 70%, considerando o gel e líquido, mais de 17 milhões em reais mesmo de combate, doação de sabão em barra para a comunidade do Rio de Janeiro, comunidades de São Paulo, para hospitais, 4 respiradores com capacidade de 4 pessoas por respirador aqui para a unidade, para a Santa Casa de Amparo. Então, vem tendo uma ação bem grande nesse meio. E os donos, o presidente que estava falando, a IP é uma empresa 100% brasileira, e o presidente é o filho do fundador, e eles têm essa visão de ajudar a sociedade dentro do sangue mesmo. Então, num momento como esse, alinhado com a visão da IP, não podia ter sido diferente. E continuamos, né, com doação de álcool em gel e todo o suporte necessário aí para a população nesse momento. Falando um pouco de trabalho, né, desde o começo da pandemia, todas as pessoas que são de risco foram afastadas, então fica em casa. Pessoas que não têm necessidade de ir para a fábrica conseguem fazer seu trabalho de casa sem afetar, ficaram de home office, então pessoal de back office, pessoal de vendas, parte administrativa, todo mundo em casa. Quem está indo na operação, a gente não parou a operação exatamente por isso, né, por ser produto de limpeza, não pode faltar nesse momento, mas todo mundo de máscara, usando álcool gel, mantendo o isolamento, o restaurante está separado, as baias de trabalho estão todas separadas, então estamos mantendo esse distanciamento. Não tivemos redução no quadro de colaboradores, isso é uma grande coisa para se falar, né? Nesse momento, várias empresas reduzindo carga, não por culpa das empresas, né? Por conta do momento mesmo, demissão em massa, várias fábricas fechando, uma questão grave para o país. E a EP não teve corte de colaboradores por questão da pandemia, pelo contrário, continua as contratações, a produção sempre para atender aí a sociedade. E nesse meio tempo a gente teve 2 lançamentos também, né? Um foi o sabão natural, um sabão 100% vegetal. Aí aquela pegada, o mundo está indo para um caminho mais vegetal, mais orgânico, vegano, encaminhando para lá. Então, nesse sentido, foi lançado, né, esse produto, um sabão feito só de óleo vegetal, não é feito de sebo, de gordura, né? Quando a gente pega o sabão tradicional, é feito de saponificação com sebo e gordura. E também um novo amaciante, também nessa pegada, é livre de corantes, um amaciante translúcido, é o primeiro do mercado, é o único, com uma fragrância 99% biodegradável, hipoalergênico. Então, mesmo no meio desse caos, a gente conseguiu fazer esses lançamentos. Deixando um pouco a IP de lado, falando um pouco de mim, eu sou engenheiro químico formado pela FEI. A FEI é o Centro Universitário FEI, fica em São Bernardo do Campo, perto da Grande São Paulo. No final da minha faculdade, no último ano, eu fui convidado para fazer, como aluno especial, já um mestrado, emendando na graduação. E como eu não tinha conseguido emprego ainda e as oportunidades estavam difíceis, eu aceitei. Então, eu fiz o último ano junto da graduação, junto com o mestrado, na parte das disciplinas. Então, era de manhã e tarde a graduação e à noite fazia as disciplinas. E depois faria a dissertação, né, que é o que tem mais peso para o mestrado. E nesse meio do caminho, depois do 3º ano de faculdade, eu fiz Ciências Sem Fronteiras, eu tive a oportunidade de ir para o Canadá, fiquei um ano e 4 meses em Vancouver, foi uma experiência sensacional, tem um Diogo antes do Ciências Sem Fronteiras e um Diogo depois do Ciências Sem Fronteiras. Cresci pessoalmente, cresci academicamente, cresci profissionalmente, você tem um contato com outra cultura, com outras pessoas, e isso faz a gente crescer muito, né? Muito, muito agregador. E falando do mestrado, eu concluí o mestrado em julho do ano passado, então depois que eu me formei no final de 2016, fiquei mais um ano e meio aí para fazer o mestrado. Isso, fazendo conta aqui, eu finalizei no meio de 2018, então fiquei mais um ano e meio aí fazendo o mestrado. Quando estava no final da graduação, em setembro, eu tinha feito entrevista na IP, então me ligaram falando que eu tinha sido contratado, mas eu já tinha aceitado o mestrado, então juntei os dois. Eu fiz um projeto dentro da IP, e aí foi um outro desafio, porque eu estava entrando numa empresa, não conhecia os processos, não conhecia as pessoas, e queria fazer um trabalho de mestrado numa área que não era que eu estava em área de engenharia, mas é engenharia de projetos, e eu queria fazer em processos, então consegui conciliar o trabalho junto com o mestrado, mas levei um tempo para definir qual seria o projeto e tudo mais.
E desde que entrei, sempre quis trabalhar com processo. Então, quando eu entrei, já fui conhecer a área de processo, conheci as pessoas que trabalhavam no processo, qual era o perfil de pessoas que eles buscavam, e sempre mantive contato. Quando surgiu a oportunidade, o gerente entrou em contato comigo e eu fui promovido. Entrei aqui no começo de 2017, né, em janeiro de 2017, e em maio de 2018 fui promovido para especialista, e aqui foi um desafio muito grande para mim. A hierarquia é analista júnior, analista pleno, analista sênior e aí especialista. Então, abriu essa vaga de especialista e me chamaram para ir, né? Eu sempre tinha demonstrado esse interesse, sempre entreguei o que era pedido e mais. Isso é extremamente importante, né? Você não entregar só aquilo que te pedem, entregar sempre um pouco a mais. Dedicar 20%, 30% do seu tempo para fazer alguma coisa extra, seja de outra área, ajudar uma pessoa num projeto. Então, isso é muito valorizado. Então, fui convidado para ser especialista de processos, fiquei durante 2 anos e 2 meses, de maio de 2018 até recentemente julho de 2020, e fui promovido agora para gestor de projetos, então é uma visão um pouco diferente, mas desde que eu entrei na área de especialista, também deixei claro que queria, como plano de carreira, conhecer essa parte de gestão, né? Ir mais um pouco para a de gestão, conhecer saber como é liderar pessoas, ter uma equipe e tudo mais. Então, desde que eu fui entrando, passando em cada um, eu sempre deixei claro qual era o meu plano de carreira, o que eu queria. E quando a vaga surgiu, o pessoal sabia que eu tinha falado aquilo, então eu fui chamado. Isso foi uma coisa que me ajudou muito. Então, realmente deixar claro para a companhia, para o seu gerente, para o gerente de RH, seja quem for, o que você almeja. Quando as coisas, as vagas aparecem, as oportunidades vêm, vão lembrar que, putz, o Diogo falou que tinha essa vontade, vamos conversar com ele, às vezes ele quer. Então, isso é muito bom, isso é muito positivo. E falando de futuro, né, desafios, que eu falei da liderança de pessoas, faz 2, 3 meses que eu estou nessa nova área, então para mim está sendo um desafio novo, está sendo bem bacana, é uma mudança de comportamento, mas estou aprendendo, né, com bastante pessoas, bastante gerente e pessoas que eu converso no dia a dia. E um pouco mais para frente pretendo fazer um MBA em gestão empresarial para ter mais um olhar de um todo de uma empresa, né? Como funciona cada área, um pouco mais de financeiro, de marketing e tudo mais. Bom, esse sou eu. A Isabela já me apresentou, mas vou falar meu nome só agora. Eu sou o Diogo, eu tenho 27 anos. Minha experiência não é tanta, tenho 3 anos e meio aí de empresa, mas pude passar por bastante oportunidades que me fizeram chegar até aqui. E gosto muito de poder compartilhar isso com quem está vindo agora, porque é uma coisa que vem funcionando para mim. Então, espero que ajude e funcione para vocês também. Agora, falando um pouco da palestra em si, as etapas do desenvolvimento de um novo produto e como que um engenheiro, no geral, pode contribuir. A primeira coisa que é legal a gente comentar é a gente entender quais são as áreas que estão envolvidas no desenvolvimento de um produto. Quando a gente fala de um produto, vamos pensar, beleza, eu vou lançar um detergente novo, totalmente diferente do que tem hoje. Então, não vai ser simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V e mudar alguma coisinha, vai ser totalmente novo. Quando a gente olha para aquilo, o que vem na cabeça de quais são as áreas que estão por trás disso tudo? Poderia falar uma por uma aqui, mas assim, todas as áreas. A gente tem pessoal de marketing idealizando o conceito, pessoal de vendas para saber qual é o custo, onde que vai vender, qual a região, qual é o plano de ataque de vendas, pessoal da engenharia, como que vai produzir, como que não vai, quanto vai custar a produção, qual é a fórmula que P&D desenvolveu, qual é o custo dessa fórmula, a operação, quem é o time que vai estar lá realmente, em qual unidade vai fazer, em qual região que vai fazer, time de suprimentos, putz, como eu vou comprar as matérias-primas, como eu vou comprar os equipamentos para fazer isso, time de qualidade, então assim, não tem uma área que não passe no desenvolvimento de um produto. É prática de empresas terem grupos específicos para desenvolvimento, terem fóruns específicos para desenvolvimento. Quando eu estava no meu cargo anterior de especialista, eu fazia parte do desenvolvimento do fórum de inovação de produtos de uma das categorias de produtos. E é realmente uma pessoa de cada time, uma pessoa de cada área, para ter certeza de que tudo está sendo observado. Então, não tem uma área que não participe. Claro que depende, varia de projeto a projeto, né? Mas quando a gente fala de um projeto amplo, de um produto realmente novo, né? Igual esse que eu comentei ali, por exemplo, do amaciante translúcido, não tem um time uma pessoa de um time que não esteja envolvida. Então, isso move a companhia inteira. E quando a gente fala do engenheiro, as principais atuações do engenheiro, onde está mais concentrada a equipe de engenheiros, são
6 áreas que estão destacadas aqui, mas não se limita a isso. Claro que tem engenheiros na parte de suprimentos, tem engenheiro na parte de vendas, tem engenheiro em marketing, conheço engenheiros que estão em marketing, em todo canto. Mas essas são as principais. Então, eu estava alocado aqui dentro, né, de engenharia. Hoje continuo na parte na diretoria técnica, que é onde abrange toda a engenharia, manufatura e tudo mais, mas com uma parte de gestão de projetos. Então, eu não estou dentro de um processo, trabalhando com aquele processo em si, mas estou olhando mais na parte macro, o desenvolvimento de 3 projetos em específico, né? 3 grandes projetos, então tendo a visão como um todo, e cada área tem um braço apoiando nesse projeto. Então, eu fico responsável pela gestão, pela integração desse time como um todo, e para orientar o time qual é o caminho, né? Sempre vai acabar tendo uma pessoa indo para um lado, uma pessoa indo para o outro, então puxa, vem para cá você, a gente tem que ir todo mundo junto. Isso dá mais sinergia para o time, deixa todo mundo focado igual. Mas aqui, de novo, não é uma limitação, mas é só as áreas mais comuns, né, onde os engenheiros trabalham. E se não é uma área que você tem interesse, não é problema nenhum, pode ser alguma outra. Quando eu fiz engenharia química, no meu começo eu tinha dúvida se eu queria fazer engenharia química ou veterinária, coisas totalmente diferentes. Tenho uma paixão por animal de estimação, gosto muito até hoje, me planejo para fazer outras coisas voltado para isso, mas quando eu pensava, putz, vai chegar um cachorrinho lá que está precisando de uma cirurgia, eu vou chorar junto com o dono, não vou conseguir atender o cachorrinho. Falei, não, deixa eu focar no que eu consigo fazer, no que eu sei que eu tenho facilidade, vou poder agregar, do que numa coisa que é uma paixão. Então, eu deixo a paixão de lado. Também amo engenharia química, amo o que eu faço, gosto muito, mas isso foi um peso maior, né, para a decisão. Aqui falando das etapas em si, né, de desenvolvimento de um produto. Quando a gente fala lá do produto lá atrás, né, a gente nem sabe o que vai fazer. Então, realmente, a primeira ideia, a primeira etapa é o conceito. Vamos lá, falei de um detergente. Tá bom, como que vai ser esse detergente? Qual vai ser a função dele? Ele tem uma função específica? Ou ele não tem? Ele é igual aos outros, só vai mudar um pouco a fragrância? Não, ele tem uma função específica. Putz, qual é a embalagem? Vai ser embalagem parecida? Vai ser uma outra embalagem? O que eu busco com esse novo detergente? Eu quero atingir uma área de mercado que eu não tenho, eu quero ampliar que eu já tenho, eu quero buscar, por exemplo, vou mudar aqui o foco, eu vou lançar, a IP vai lançar um shampoo, a IP não tem shampoo, assim, a gente vai entrar num outro tipo de mercado de higiene, a gente tem sabonete, não shampoo, então eu vou ampliar lá, ou vou continuar no produto de limpeza. Então, assim, é esse geral, né? Entender realmente qual é o conceito. E basicamente aqui é muito mais a equipe de marketing, né, trabalhando para trazer esse conceito, entender como que está o mercado, qual é a previsão do futuro. Isso é uma coisa bem difícil de se fazer, mas o time tem que ser criativo e entender esse mercado. E junto disso já tem uma viabilidade, né? Não adianta eu falar, eu vou lançar um novo detergente aqui, mas o custo dele custa R$10 um frasquinho de 500 ml. Não para em pé, ninguém vai querer comprar. Claro que pode ter a melhor qualidade do mundo, não vai justificar o preço, não vai ter um volume de venda suficiente. Então, cara, o projeto não para em pé, não se paga, é melhor a empresa investir o dinheiro em outro lugar do que investir aqui. Então, esse seria a primeira etapa. Aí, trazendo um pouquinho mais de detalhes, essa estratégia, né, de como que vai ser vendido, aonde vai ser vendido, preço, para a questão de viabilidade. É um produto inovador? Não é? Qual é a priorização entre todos os projetos que eu tenho, como que eu priorizo isso? Vai ser uma classificação A, que é o mais urgente, uma classificação B, que não é legal ter, mas não é tão urgente, ou C, se a gente conseguir, a gente faz, senão não vai ter problema. E a categorização, aquilo que eu falei, putz, vai ser um novo mercado, vai ser só um aumento do que eu já tenho, eu vou explorar realmente um novo lado que a IP não tem, vamos lançar qualquer outro produto, sei lá, vamos lançar capinha para celular, seja o que for. Então, esse tipo de ideia tem que estar pronto para a hora que começar a próxima etapa. E a próxima etapa a gente fala realmente de projeto e validação, que é onde entra aquele time de projeto que eu comentei, né, que tem um fórum, então entra todo o time para entender quais são as necessidades. O time de engenharia vai falar, vocês querem produzir isso? Beleza, eu vou precisar de uma máquina assim, vou precisar de uma linha desse jeito, vai ter tantas pessoas para operar essa linha, então a gente vai ter um custo mais detalhado disso para seguir para uma próxima viabilidade, né? Eu fiz aqui poderia estar escrito pré-viabilidade, é realmente uma ideia, né? Putz, para em pé, não para em pé. Aqui realmente a gente entra mais no detalhe com o time do projeto
vendo o custo de matéria-prima, quanto vai custar essa matéria-prima, quanto vai ser meu retorno, quanto eu vou conseguir vender. Isso, quando eu falo de governança, quais são os órgãos que vão regulamentar isso? O que eu tenho que ficar de olho? Quais são os impostos que se aplicam sobre isso? Não tem, vai exportar, não vai exportar? O time de planejamento, né? Então, beleza, começamos aqui com a ideia, temos 2 meses para finalizar a ideia, finalizar qual é o rótulo, para daqui a gente conseguir comprar uma máquina, depois que eu comprar a máquina vai chegar as matérias-primas, depois chegar as matérias-primas, as pessoas vão estar contratadas, todas as pessoas aqui, tudo pronto para a gente fazer rodar, e está aqui o primeiro produto saindo na linha lá de produção. Então, tudo isso vai levar 1 ano. Então, assim, isso já tem uma ideia. E isso para dar uma visão para a companhia, a gente consegue lançar esse produto nessa data. Tá aqui. Se a gente precisar adiantar, talvez a gente tenha que cortar essa etapa, a gente vai ter que fazer isso em paralelo, a gente vai ter que contratar mais pessoas, tem isso de impacto, vou precisar de um equipamento que venha mais rápido, então vou ter um custo maior, e tudo isso começa a se discutir. Então, aí realmente o time de todas aquelas áreas que eu passei trabalhando junto para pegar todas as pontas, né? Não chegar lá no final, alguém falar, gente, vocês não envolveram o time da qualidade. Cara, como que eu vou fazer um produto sem ter qualidade? Qualidade é a propaganda da IP, não tem como. Então, todo mundo tem que estar envolvido para não chegar lá no final do projeto, da validação, e falar, gente, ninguém pensou nisso? Ninguém falou com o time de vendas? Ninguém falou com tal pessoa? Não pode correr esse risco, tem que estar tudo mapeado antes. Beleza, projeto aprovado, conceito aprovado, projeto é viável. Próxima etapa, a gente entra na etapa de execução. Execução e lançamento, né? Então, assim, o que eu faço? Já tive uma ideia do projeto, quais vão ser mais, idealmente, quais são os equipamentos, onde eu vou fazer na unidade aqui de Amparo? Não dá, não tem espaço. É um produto que vende mais lá no Nordeste, então vou fazer na fábrica no Nordeste? Vou fazer na fábrica no Nordeste. Vou fazer na fábrica no Sul. Putz, não tem fábrica no Sul, como que a gente faz? Então, entra toda essa questão. Então, beleza, tudo aprovado, vai para a parte, aqui entra pesado, mais a equipe de engenharia para realmente fazer o projeto básico, que aí monta um fluxograma, monta consumo de utilidades, vai consumir água gelada, vai consumir ar comprimido, vai consumir tanto de matéria-prima, eu vou dosar tanto disso, tanto daquilo. Então, preciso dimensionar exatamente como vão ser o tamanho dos meus tanques para receber minhas matérias-primas, os tanques que vão ter meu produto acabado antes do invase, os reatores que vão fazer meus produtos, a linha vai estar em formato linear, vai ser uma linha comprida, vai ser um formato em U, como que ela vai estar alocada. Então, tudo isso começa já realmente a ser mais detalhado, mas aí depois tem o projeto detalhado ainda, por mais que a gente já detalhe um pouco aqui entra o projeto detalhado. O projeto detalhado, eu vou ter uma bomba com a capacidade de tanto, com o peso dela de tanto, que vai estar em cima dessa base civil, então a minha base civil tem que suportar uma carga de tanto, a bomba é 380, então meu painel elétrico vai ter que ter tanto, tudo isso começa a ser entrado no detalhe. Aqui, para eu chegar com o produto daqui até aqui, eu vou ter que ter uma tubulação de tantos diâmetros de polegada, ela vai ter que fazer tantas curvas, vai ter que passar por aqui, passar por lá. É realmente um projeto detalhado. Todos os instrumentos que vão fazer medição, controle. Então, começa a gerar os fluxogramas de engenharia. Aqui acaba ficando mais com um fluxograma de blocos mesmo, né, as caixinhas. Aqui mais no detalhe. Então, entra nível de discussão mais aprofundado com o time de engenharia. Com isso, a gente já consegue fazer algumas aquisições, algumas contratações com essas definições. Então, eu sei que realmente a minha máquina que vai fazer o invase é essa, ela tem essa capacidade, ela precisa dessa potência instalada, ela pesa tanto, então eu já consigo comprar, consigo contratar a empresa que vai fazer essa montagem, que vai fazer essa ligação e tudo mais. Explicando, a IP, ela não é uma empresa de engenharia, mas ela tem um time de engenharia robusto, então ela consegue fazer esse tipo de detalhamento, mas fazer uma ligação elétrica, instalar um painel, é muito comum ser contratado uma empresa especialista nisso, né, para ajudar a gente, para apoiar como um terceiro nessa instalação. Então, contratei, faço a instalação em si, o mecânico vai lá, liga a tubulação do tanque na bomba, liga a tubulação que saiu do tanque até a máquina de invase. Então, todo tipo de coisa, ligação elétrica, o time de automação entra com programação, software PLC, e vai aqui, e vai ali. Aí, com tudo instalado, faz uma primeira produção. Tudo rodando, né? Tudo bonitinho. Lógico que antes de ter a primeira produção, tudo é testado, na etapa que a gente chama de comissionamento. Então, tudo é comissionado em vazio. Por exemplo, liguei a envasadora, ela ligou, liguei a bomba, ela rodou.
acendeu a luzinha que tinha que acender? Acendeu, beleza, tudo certo, a válvula tá abrindo, beleza, vamos embora, tudo pronto para a primeira produção, produz. Produziu, tá lá, produto final, e aí vai para comercialização. Comercialização, isso já tinha sido discutido antes com o time, qual seria a estratégia, qual é o preço e tudo mais, aí agora realmente está aqui, ó, mercado, está aqui o produto, falamos, equipe de vendas, negociação, logística, expedição e pronto. E o que é interessante aqui é que vocês repararam que eu comentei bastante na parte de projeto, que é a parte que a engenharia atua, onde eu atuei bastante. Quando eu estava na engenharia química, eu tive aula, tipo, eletricidade básica. Tive aula de um pouquinho de construção civil. E falava, puta, que negócio chato, cara. Eu sou engenheiro químico, eu não quero saber disso. Mas aí que eu estava enganado. Eu preciso saber disso. Eu não consigo dimensionar um projeto básico se eu não saber qual é a potência do equipamento. O quanto que, se eu pegar uma bomba de sei lá quantos cavalos de potência, cara, é um negócio absurdo. Então tem que ter essa noção. E foi um erro que eu cometi e vejo que se eu tivesse na faculdade agora eu teria feito diferente. Então eu prestaria atenção nessas aulas, questionaria, entenderia mais, porque eu tive que fazer tudo isso agora durante o trabalho. Ok? Consegui aprender, corri atrás, mas foi um trabalho que eu podia ter evitado, né? Já podia ter vindo com esse conhecimento. E isso é uma visão que eu não tinha. Então, vocês ainda têm oportunidade, quem está tendo esse tipo de matéria, por mais que, putz, não tem nada a ver com engenharia química, mas, cara, lá na frente você vai acabar precisando. Então, já está ali mesmo, cara, presta atenção, questiona, pergunta para o professor, como que eu vou usar isso na engenharia química? Me faz um link, me traz um exemplo. Aproveita esse momento que está lá, que quando a gente está na faculdade, a gente acha, vou parar de fazer faculdade, vai ser muito mais fácil. Não é mais fácil. É uma ilusão que a gente tem, mas não é mais fácil. É mais gostoso, eu gosto muito mais desse ambiente corporativo, industrial do que academia, mas não é mais fácil. A gente é responsável por mais coisas, a gente é responsável por entregas, a gente é cobrado, então a gente tem um papel super importante. E, beleza, você foi contratado para ser um engenheiro químico, você vai fazer fluxograma. Se você falar, putz, eu não vou fazer a parte elétrica, isso não é da minha área. Cara, então beleza, você vai ser sempre o cara que vai fazer o fluxograma. Você nunca vai ser o cara que, puta, ele faz fluxograma, mas ele faz a mais. Então a gente pode promover ele. Ou a gente pode pôr ele numa área que englobe mais coisas. Então isso é muito importante, a gente ter esse conhecimento e não ter essa visão, isso não é da minha área, eu vou fazer só o que está escrito aqui, ó. Meu papel e responsabilidade é fazer fluxograma, não saber se eu posso ligar essa bomba naquele painel por causa da potência. Beleza, não é sua responsabilidade de verdade, não mesmo. Mas essa postura, cara, não é a postura que a empresa espera de alguém que queira crescer. Se é um cara que está confortável, está lá na zona de conforto dele, está acomodado e não quer crescer, beleza, ele vai continuar sendo pago para fazer aquilo, não vai ser promovido e não pode reclamar, porque ele está fazendo o que ele está sendo pago para fazer. Ele vai continuar sendo pago para fazer aquilo. A partir do momento que você começa a entregar mais e demonstrar que você está interessado em outras áreas, isso muda. Então, isso é uma coisa que eu consegui aprender rápido. A partir do momento que eu entrei, eu vi as pessoas com essa visão, isso não é da minha área. Eu falei, caramba. Fui lá entender, o cara tá na mesma função faz 9 anos. Pô, e eu não quero estar na mesma função durante 9 anos. Eu ia ficar louco, acho. Pra gente, nossa, a gente é super ansioso, a gente quer as coisas rápidas, a gente vive nesse mundo que manda uma mensagem aqui, o cara lá do outro lado recebeu, então a gente está acostumado com essas coisas rápidas. Então, se a gente ficar 9 anos numa mesma função, cara, a gente enlouquece. Eu enlouqueceria. Então, o que eu ouvi? Eu falei, cara, então, ele não me ensinou o que fazer, mas ele já me ensinou o que não fazer. E isso é legal também, a gente aprender o que não fazer. E isso é uma coisa que desde o primeiro, segundo dia, eu já falei, cara, uma coisa que eu não posso fazer é realmente ficar falando, isso não é da minha área, vamos para focar só no que é meu. Não. Aquilo que eu falei no começo. Dedica aí 70%, 80% para realmente o que você é pago e 20%, 30% para conhecer uma nova área, ajudar uma outra pessoa no outro projeto, participar de mais coisas, mais projetos do que você deu, do que foi dado para você. Vai ter um portfólio de projetos ou um portfólio de coisas para você fazer que o seu coordenador, seu gerente deu. Tá, beleza, 80% do tempo você dedica para isso. 20%, cara, conversa com o cara do financeiro. Conversa ou o próprio cara que está trabalhando com você. Cara, o que você está fazendo de trabalho aí? O que a gente pode conversar? Ou, cara, vai pro time de P&D. Cara, eu gosto muito da área, né? Como que a gente pode fazer junto? O que eu posso te ajudar? Cara, conhece, se expõe.
Quando a gente se expõe, a gente tem um risco. E o risco é tanto de, putz, tem que tomar cuidado para não me queimar, mas eu quero me expor porque eu quero que as pessoas vejam que eu quero crescer. Então, se surgir a oportunidade, as pessoas vão ver que eu estou entregando, que eu estou participando. Fugi um pouquinho do contexto aqui, mas voltando para a nossa apresentação. Então, essas são as macroetapas de desenvolvimento de um produto. Claro que passei muito rápido. Um projeto, normalmente, um projeto rápido é de 6 meses. Um projeto que é mais robusto, que envolve mais coisas, pode demorar aí até 1 ano e meio, 2 anos, depende muito de como é essa estrutura. Eu vou precisar realmente de uma linha inteira nova? É um produto totalmente diferente? Ou é só uma versão diferente de um amaciante? Pois eu já tenho toda a linha, já tenho toda a preparação de embalagem, de rótulo, tampa, tudo. Então já está pronto. É só realmente uma nova fórmula, a nova fórmula já está pronta. Cara, é só mudar uma dosagem ali no reator, pronto. É um processo mais rápido. Mas se é um produto novo, vai vir lá do zero, aí tem muitas outras etapas que levam muito mais tempo. Igual a compra de um equipamento grande, uma máquina de invase, uma máquina de sopro de fazer um frasco, é aí de 6 a 8 meses de prazo de entrega. Então, é impossível fazer um projeto que precisa disso em menos tempo. Então, depende muito, né, de qual projeto a gente está falando. Para isso, eu quero trazer um exemplo aqui também de como mais a gente pode atuar, um engenheiro químico em específico, né? Não sei, alguém já ouviu esse produto no mercado? Aposto que muita gente vai falar que é um sabão em pó, mas não é um sabão em pó, em termos mais técnicos, ele é um detergente em pó. Detergente é um tensoativo sintético, e o sabão ele é feito a partir do sebo, então ele é natural, né? Ele vem de uma origem animal ou origem vegetal, mas a funcionalidade é a mesma. Só muda o nome. Inclusive, se você lê a embalagem, ele vai estar escrito com detergente em pó. A primeira vez que eu descobri isso, eu fui pessoal, falei, gente, por que está escrito detergente aqui? Aí eu aprendi também, não sabia. Mais comum, eu também falo sabão em pó, é um termo conhecido, mas aí fica aí uma curiosidade. O específico mesmo é um detergente em pó. Mas detergente e sabão, a funcionalidade é a mesma, que é limpeza, remoção de gordura e tudo mais. Alguém tem ideia como é fabricado um produto desse? Putz, vamos lá, é um detergente em pó. Então, pela lógica, beleza, eu posso fazer um detergente e deixar, sei lá, ele secando numa estufa e virar um pó. Pode ser. Era um processo antigo. Mas hoje em dia a gente utiliza uma torre de secagem. Eu não sei se vocês já ouviram falar em torre de secagem, em que ano vocês estão, se alguém já conhece esse tipo de processo. Eu trouxe um videozinho aqui para exemplificar, né, para ficar um pouco mais visual, o que eu vou falar daqui para frente, que é o processo de uma torre de secagem, né, o processo realmente de fabricação de um sabão em pó, de um lava-roupas pó. Vamos lá, é um vidinho que está no YouTube, quem quiser tem acesso depois. Vou comentando um pouco por cima aqui para ficar um pouco mais claro. Eu tirei o som dele mesmo, porque é só uma musiquinha para não ficar com o meu som e o som do vídeo. Então, basicamente, é uma torre de secagem. O processo ele começa com a fabricação de uma pasta dentro de um reator, de um agitador, um misturador. Essa pasta, para esse tipo de produto, ele tem um nome de slurry. Ele é muito comum você encontrar em literatura esse nome, né, o slurry. E o reator, ele tem o nome de crusher, também são nomes comuns para esse tipo de processo. Então, fez o preparo. Esse produto ele é bombeado por uma bomba com alta pressão para subir na torre de secagem. A torre de secagem pode ter vários formatos. Esse aqui do exemplo, ele tem um disco central, onde faz realmente esse chuveirinho, essa atomização, né? Por isso dá alta pressão, para poder fazer essa atomização. Então, o produto vem por aqui, forma gotículas, vem uma fonte de ar quente, esse ar seca, retira a umidade dessa gotícula, e o produto em pó, por gravidade, cai. Então, esse produto em pó, aí depende do que você vai fazer com ele, né? No processo de fabricação de lava-roupas poli, uma das matérias-primas, então ele é carregado mais para frente para misturar. O ar, aquele ar que está secando, ele tem que ser tirado e pode ir partículas finas nesse ar, então para não mandar para a atmosfera, esse ar passa por um filtro para reter as partículas, e depois esse ar limpo é expedido para a atmosfera para atender legislação, meio ambiente e tudo mais. E esse produto que fica aqui, né, retido nesse filtro, ele pode ser retornado para o processo, porque ele é um produto bom. Então, ele consegue ser utilizado.
Vou passar aqui, repetir um pouco as etapas. Então, tem aquela preparação no crusher, né, nesse reator, já um pouco de mistura de matérias-primas para formar essa pasta. Ela é uma pasta viscosa, então a melhor maneira na engenharia química para transportar uma pasta viscosa é você aquecendo ela. Então, você já deixa ela aquecida para reduzir a viscosidade. Transfere com uma bomba de alta pressão para realmente subir na torre de secagem, formar aquele spray. E aqui a gente fala de pressão, a literatura nos diz, claro que depende muito de como é seu processo, mas de pressões de 50 a 70 bar de pressão. Isso, claro, é otimizado de processo para processo, de torre para torre, de produto para produto. Então, não existe uma regra, mas é um valor-alvo aí que a literatura traz por alguns motivos. Primeiro, se eu fizer uma pressão muito baixa, eu não vou conseguir fazer a atomização, não vou conseguir fazer gotículas. Eu vou acabar fazendo jato. E se eu fizer esse jato, eu vou fazer ou uma partícula muito grande ou realmente, sei lá, uma cachoeira. E para eu fazer a secagem disso, é muito mais difícil. Quando eu faço uma gotícula, realmente um grãozinho, a área de contato é muito maior, né? Todo o diâmetro, toda em volta dessa área tem contato com o ar quente. Então, eu consigo economizar energia e fazer essa secagem mais rápido. Se eu considerar a mesma fonte quente, a mesma quantidade de calor que eu estou usando em um momento com uma pressão alta e reduzir essa pressão, por eu ter diminuição da formação dessa gota, eu não vou conseguir fazer a mesma secagem. Eu não vou conseguir retirar a mesma quantidade de umidade de água. Não sei se vocês já passaram por transferência de calor e massa. Quando a gente fala de transferência de massa, pensa num grão úmido. A primeira água que vai evaporar é a água superficial e depois a água que está no centro vai ter que, por difusão, ir para a superfície para depois, por convecção, sair da superfície. E esse processo de difusão requer muito mais tempo e calor. Então, é um desperdício de energia. Então, é muito melhor você trabalhar no tamanho do jeito que você vai fazer essa gotícula do que mexer na fonte de ar quente, que aí é uma otimização, né? Você gasta menos com fonte de ar quente, que gerar calor é uma coisa cara. E aqui depende muito também de como você vai gerar calor. Existem vários tipos de fonte de calor. Você pode ter uma caldeira a gás, você vai queimar gás natural e vai passar o ar lá para aquecer. Ou você pode ter uma caldeira que está sendo bem utilizada, caldeira por biomassa, então você queima cavaco ou algum outro tipo de madeira para gerar esse ar quente. E isso é muito legal porque quando você tem esse tipo de processo com queima de cavaco, você compra de uma empresa que replanta árvores. Então, a empresa planta, você compra, tem a emissão de CO2 que já é reduzido, e a empresa planta a árvore de novo. Então, esse ciclo, a redução da emissão de CO2 é significativa quando você usa uma fonte dessa, diferente do gás natural, que né, uma fonte não é renovável. Né? Então, esse ciclo não a emissão de CO2 é muito maior. Aqui a torre de secagem em si, normalmente torre de secagem de lavar roupas pó, ele não tem aquele bico centralizado, ele tem bicos nas laterais, igual está aqui no desenho, né? Ao longo do diâmetro, do perímetro inteiro, né? Do cilindro da torre tem bicos, aí depende de quantos bicos for, depende como é o tamanho da sua torre, sua vazão. Tem o próprio bico de atomização, esse é um item muito importante para realmente fazer essa gotícula que eu falei, esse grão da maneira correta, dependendo do seu produto. Se eu faço por exemplo, falando de leite em pó. Leite em pó não tem esses bicos laterais, tem um disco rotativo em cima. Então, ele tem uma pressão alta e ele tem uma rotação nesse disco que faz cisalhamento. Então, esse pó fica muito fininho. Se alguém pegar a latinha lá de leite ninho, de leite em pó, vai ver que é um pozinho bem fininho ao comparar com um detergente em pó. Você vai ver que o detergente em pó realmente tem um grãozinho maior. E isso é por conta do tipo de processo. Beleza, fiz a minha atomização, fiz a minha secagem, meu produto cai, ele passa por um sistema de airlift, porque o produto aqui sai quente. Se eu pegar esse produto quente e embalar ele quente, ele pode deformar minha embalagem por estar quente, ele pode empedrar, porque ele está muito quente ali, com umidade, então ele absorve essa própria, ele sua, né? Ele está suando ali dentro, então ele absorve essa própria umidade, acaba empedrando. Então, eu tenho um processo que chama airlift, é realmente só um equipamento que faz esse transporte do pó e resfria ele. Então, isso é bem importante. Aqui, passou, vai para uma próxima etapa,
Aqui eu fiz, como eu tinha comentado, uma das matérias-primas do pó, né, que é a principal, é onde tem o tenso ativo, mas eu tenho todo o complementar da minha fórmula. Então, eu tenho outros tipos de matérias-primas que eu vou adicionar depois. E para isso, eu preciso adicionar e colocar no misturador para fazer a mistura, obviamente, dessas matérias-primas. E o tipo de misturador que você vai usar também é importante. E aqui, o que vocês estão percebendo é que são várias operações unitárias separadas. A gente aprende operações unitárias separadas na faculdade, e aqui a gente tem várias delas em um processo como um todo, que é a produção do lava-roupas pó. Então, a gente falou de mistura, de reação, tem reação aqui, falou de transferência de massa, mecânica dos fluidos, falou de geração de ar quente, falou de secagem, falou de transferência de calor e massa, falou de atomização, está falando de mistura. Então veja que a gente aprende separado, mas é muito comum a gente encontrar todas essas operações unitárias separadas, tudo junto dentro de um processo. E isso é bem legal. Falando um pouco de tipo de misturador, existem misturadores, igual esse aqui da foto, que tem essas pás, que ele faz um tipo de mistura, mas ele é agressivo, então por ele ter essas pás, ele acaba danificando o produto e quebrando ele em partículas menores. Se isso não for problema, pode ser esse tipo de misturador. Se tem um produto mais sensível, tem um outro tipo de misturador, que é misturador por tombamento, aí é uma mistura mais suave, como se fosse pegando com a mão e misturando assim, para preservar esse grão, né, que você não pode destruir. Então, todo esse tipo de análise é muito bacana do engenheiro ter essa visão. Então, beleza, eu, por exemplo, como estava especialista nesse processo, o time de marketing vai lá lançar um produto. Gente, quero lançar um novo sabão em pó. O que eu preciso? Eu tenho capacidade de fazer na minha fábrica? Ele vai ser uma fórmula diferente, ele vai ter uma estrutura diferente, ele é um conceito diferente. O que eu preciso mexer no meu processo para eu conseguir fazer esse produto? Ou, gente, não consigo fazer nessa minha fábrica, vou ter que ter uma fábrica nova. Ou, cara, eu consigo, mas o investimento é tão alto que não vale a pena. Então, essa interface de desenvolvimento de produto com engenheiro de processos é muito grande, que a gente consegue dar essa resposta e facilitar também. Eu não posso simplesmente falar, gente, isso aí é muito complicado, vai levar 2 anos e vai custar tantos milhões. Não, a gente tem que ajudar também, falar, mas se a gente fizer isso, se você mudar um pouquinho o seu produto, não sei se você pode, mas fica uma sugestão, se você mudar, o meu custo de investimento cai para 10 vezes menor e eu consigo fazer isso em 2 meses. Cara, vale a pena? Não vale? Então, essa proatividade de voltar para o time que está desenvolvendo o produto e falar, gente, se mudar isso, o que muda para vocês? A gente consegue? Não simplesmente, você me pediu isso, não consigo fazer isso, pronto. Não, dá uma resposta, dá uma opção, dá uma solução. Você encontrou um problema, traz o problema, mas traz a solução junto. A gente é esperado isso da gente, né? A gente, principalmente engenheiro, a gente somos pessoas para resolver problemas. Então, se vierem me questionar uma coisa e eu falar não dá, cara, justifica porque não dá, mostra porque não dá e me traz uma solução. Claro, às vezes, cara, a solução eu preciso pensar que me dá mais 2 semanas ou um mês, que eu preciso realmente estudar mais e trazer. Mas não simplesmente, putz, gente, não dá para fazer, não consigo fazer, pronto. Não, traz uma justificativa, não deixa, porque isso vai subir, o time vai levar para a diretoria, vai levar para a presidência vai descer, questiona o porquê. Cara, vão chegar lá de, por quê? Você podia ter evitado esse tempo, né, de subir e descer, e você também já ter tido um pouco de proatividade em falar que tem uma outra opção. Então, deixa claro qual é a outra opção. Beleza, falamos um pouco aqui do processo de produção de detergente em pó, sabão em pó, seja o que for, lava-roupas pó, o que vocês preferirem. Mas tá, eu falei lá que a gente tem as matérias-primas. Como que a gente faz para essas matérias-primas? Eu tenho que fazer toda a minha mistura lá no Crusher para fazer um produto, depois adicionar mais matérias-primas. Até para fazer essa mistura inicial, eu também preciso de outras matérias-primas. Como que isso faz? Da onde vem essa matéria-prima? A gente tem normalmente 2 opções. Ou a gente compra de algum produtor, ou, se vale a pena, a gente produz internamente. O que acontece com muitas empresas, por exemplo, falando de mineradora. Mineradora vende minério, vende ouro, vende ferro, vende o que for de metal. Mas é muito comum eles terem uma planta de ácido sulfúrico lá dentro, porque eles usam ácido sulfúrico no processo para fazer separação. E se eles forem comprar, é muito mais caro do que se eles montarem uma fábrica para eles. E isso é muito comum. Se vocês perguntarem para
alguém conhece mineradora, vocês vão ver que mineradora normalmente tem uma planta de ácido sulfúrico junto com eles. Não tem nada a ver com o negócio deles. Mas é um insumo, uma matéria-prima tão relevante para eles que o investimento em uma planta se justifica. Então é melhor eu produzir dentro do que comprar. E isso pode acontecer também aqui no produto de limpeza. A IP ela tem uma planta de sulfonação ou sulfatação, que é a planta que faz o tensoativo, que é o sintético. Aquilo que eu falei, que é o detergente que diferencia do sabão. Então, a gente tem a planta de saponificação, que faz sabão, e tem uma planta de sulfonação, sulfatação, que faz um tensoativo sintético. E isso se justifica porque a IP faz produto de limpeza, basicamente todo produto de limpeza tem o tensoativo, basicamente não, né? Todo produto de limpeza tem um tensoativo, e a quantidade é grande, então é melhor, financeiramente falando, eu produzir interno do que eu pagar para uma empresa produzir para mim e trazer para cá. Então, isso acaba sendo produtivo. E aqui, vou falar um pouco de um outro processo, né, desse processo de sulfonação, que eu também estava como especialista. Então, eu atuava muito mais na parte do lava-roupas pó, do produtos em pó, mas também dava um apoio para esse tipo de processo. E esse é um processo muito parecido com o do ácido sulfúrico. Se alguém já conhece o processo de fabricação de ácido sulfúrico, é muito similar, principalmente essa primeira etapa que eu separei aqui, a gente fala de 2 etapas, essa primeira etapa que eu chamei de planta a gás, que é realmente a fabricação, né, a produção do gás SO3. Como começa? Enxofre. Então, o meu SO3 nada mais é do que enxofre S, que foi queimado com O2, virou SO2 e foi convertido para SO3. Então, minha primeira etapa, eu preciso ter esse enxofre. Para eu fazer a queima dele, eu preciso reagir ele com o ar. Nessa reação é feita numa fornalha, então ele tem uma temperatura onde essa reação começa a acontecer, em torno de 340 graus Celsius, e ela vai aumentando sua conversão conforme a temperatura vai aumentando. E então existe uma temperatura ideal também de literatura, né? Depende do seu processo, qual conversão você quer atingir. Esse enxofre, para ele reagir, ele tem que estar na forma líquida. Claro, 340 graus ele já vai estar numa temperatura líquida, né? Ele tem um ponto de fusão em torno de... Nossa, eu não vou falar porque eu não lembro, eu vou acabar falando um valor que não é verdade. Mas ele é mantido numa temperatura suficiente para eu conseguir bombear ele e fazer também um spray. Então eu tenho um spray lá dentro que eu faço essa atomização. E essa atomização é diferente, né? Ela não é feita pela pressão do fluido, diferente do sabão em pó, que era pressão de 50 bar para atomizar. Ela é feita uma baixa pressão, mas eu tenho ar comprimido ali a uma pressão maior para fazer essa atomização. Então essa gotícula de enxofre entra em contato com o ar. Aí é um outro ponto importante do ar. O meu ar tem que passar por um tratamento, realmente é um ar atmosférico, e ar atmosférico tem umidade, então eu preciso passar por um secador. Eu preciso retirar essa umidade do ar. Por quê? Se eu lá na frente tenho o SO2, formei SO3, e o meu ar ainda está ali, tá todo mundo junto. Se eu tiver água junto com o SO3, eu formo ácido sulfúrico. Aí que está a diferença do processo de ácido sulfúrico. Eles também têm o secador, porque eles não querem formar ácido sulfúrico no meio do caminho aqui, porque vai corroer todo o meu equipamento, vai atrapalhar tudo a minha conversão, então isso não é legal. Mas o que eles fazem é pega o SO3, chuveiro, realmente faz um chuveiro de água lá numa coluna de recheio, tem água passando no recheio, o SO3 subindo, a água absorve esse SO3 e faz ácido sulfúrico. Mas aqui essa etapa não é interessante ter ácido sulfúrico por corrosão de tubulação, estragar equipamento. E aqui no conversor, ele é um conversor que ele pega esse SO2 e converte para SO3. Mas para isso eu preciso de um catalisador. Esse catalisador, se eu tiver com ácido sulfúrico, eu vou estragar o catalisador. E é um catalisador caro. Então eu tenho que minimizar esse impacto. Então, beleza, sequei o ar, aqueci o enxofre, fiz a atomização do enxofre, fiz a queima. É um processo exotérmico, então já está quente, gero mais calor ainda. Então aqui saem temperaturas elevadas, dependendo de como está a sua conversão, mas vamos lá falar 700 graus Celsius, sai aqui a minha temperatura, mas eu não posso entrar com 700 graus Celsius aqui dentro. O meu catalisador, ele tem uma temperatura ótima de trabalho, 700 graus Celsius é muito grande, muito alto. A minha reação de conversão também é exotérmica, então, lei de Chatelier, quanto maior a temperatura, menor a minha conversão. Então, não posso ter uma temperatura tão alta, então preciso resfriar esse cara. Como eu tenho uma temperatura muito alta e preciso resfriar, será que eu não posso passar água aqui para resfriar e gerar vapor? Posso. Então, assim, a gente consegue otimizar processos e aproveitar
pontos do processo que geram calor pela natureza do próprio processo para fazer, para gerar vapor. Isso me economiza energia porque eu vou usar vapor em algum outro lugar. Se eu não gerar vapor aqui, cara, eu ponho uma turbina, eu gero energia. Essa energia, se eu não utilizar, eu posso vender. Existem contratos com empresas que você vende a energia que você gerou. Planta de ácido sulfúrico é muito comum. Eles têm turbinas que eles geram energia, e geram tanta energia que eles vendem. Então, eles fazem dinheiro com a planta de ácido sulfúrico que eles estão usando para o próprio processo dele. Assim, a engenharia é muito louca, você tem que olhar todos os pontos, aproveitar todas as oportunidades que seu processo tem. E isso é rios de dinheiro. Imagine se você não aproveita. Você vai ter o ar super quente, você vai ter que ter um outro cara para resfriar ele. E o que você vai fazer com esse produto que você esquentou? Nada, você vai jogar fora, você vai resfriar ele de novo para ele voltar frio para o processo para resfriar o seu produto que está quente. Ficou meio confuso, mas acho que deu para entender. Então, assim, como que eu posso aproveitar essas oportunidades do processo para economizar? Inclusive, foi o tema do meu mestrado. Eu fiz meu mestrado para otimizar a planta de tratamento de gorduras da IP. O sabão em barra da IP foi o primeiro produto, a planta contínua é uma planta super antiga, então eu apliquei o conceito da metodologia PINT, não sei se alguém já ouviu falar, mas é uma metodologia de otimização de processos, né? Você consegue interagir melhor com a corrente dos processos para economizar energia no final. Então, você consegue aproveitar uma corrente quente que precisa ser resfriada para aquecer uma corrente fria que precisa ser aquecida. Então, se aplica isso, você consegue economizar energia. O meu projeto ele deu uma redução de quase 50% no consumo de vapor na planta. O vapor é caro. Então, assim, um processo antigo que estava lá, alguém de fora olhou, cara, dá para fazer alguma coisa aqui. Então, é legal. A engenharia química está em todas as etapas. A gente não consegue olhar para um processo, uma etapa dentro da engenharia que a gente não atue. Então, quando a gente tem esse conhecimento amplo de todas as áreas, cara, facilita muito você propor uma solução, você encontrar uma oportunidade de melhorias. Isso que um engenheiro de processo faz, ele otimiza, então ele tem que olhar para o processo, analisar os dados e ver, cara, olha aqui, eu tenho uma corrente de corrente quente que está resfriando, e essa corrente quente que está sendo resfriada está transferindo calor para essa outra corrente, eu não estou fazendo nada com isso, será que eu não consigo aproveitar aqui alguma coisa, pôr um outro tocador de calor, aquecer uma água e utilizar no meu processo, seja para limpeza, utilizar água quente para limpar alguma coisa, a gente consegue olhar e aproveitar isso. Beleza, passei no meu catalisador aqui, curiosidade, é pentóxido de vanádio, o catalisador para esse processo. Aqui tem 3 camadas, 3 leitos de catalisador, pode chegar até 4, depende do tamanho, né? Quando a gente fala de sulfonação aqui para uma planta de produto de limpeza, é um equipamento pequeno, perto de uma de ácido sulfúrico. Então, aqui pode ser que tenha 3, ácido sulfúrico normalmente tem 4. A quantidade de catalisador também depende. O tipo de catalisador em cada leito também pode ser diferente, um pouco a composição, porque cada um está numa temperatura. Do primeiro para o segundo, aqui eu só tinha SO2, aqui eu já tenho um pouco de SO3, aqui eu tenho muito mais SO3. Então, minha conversão não é a mesma. Então, eu preciso de um catalisador que consiga ter uma conversão melhor, considerando que eu já tenho SO3 formado. Então, basicamente, aqui eu converto de 75% a 80% do meu SO2 para SO3, aqui mais 15%, então totalizou 95%, e o finalzinho, os últimos 5%, fica aqui. Claro, não tem conversão de 100%, sempre tem um resíduo, mas existem catalisadores e plantas que chegam a 99,5%, 99,8%, conversões bem altas. Aqui é outro ponto. Como que eu otimizo meu catalisador para converter mais? Porque senão eu vou estar jogando fora. E mais do que isso, eu não vou estar só jogando fora. São produtos tóxicos, eu não posso expedir para o meio ambiente. Então, se eu não fizer a conversão do SO2 para SO3, eu vou ter que tratar ele lá na frente, antes de mandar para a atmosfera o ar. Então, eu vou ter um consumo de alguma coisa para fazer o tratamento desse cara. Para o SO3 é a mesma coisa. Se eu não converter ele na próxima etapa, que eu vou chegar lá, eu vou ter que retirar ele do ar para que o ar seja limpo para a atmosfera. Então, aqui é uma atuação de como eu otimizo o meu catalisador, seja por processo ou seja por outro tipo de catalisador, para otimizar a minha conversão. Bom, faz 1 hora que eu estou falando, acho que mais uns 15 minutinhos aí para a gente finalizar. Bom, então a segunda etapa, eu pego o SO3 que eu formei naquela minha etapa e reajo com uma matéria-prima para fazer o ácido sulfônico, que é
você pegar lá o detergente e vai ver lá qual é, o composto ativo, qual é o composto que está lá declarado. É linear, alquil, benzolato, nomes químicos para mim, eu não sou o cara da química orgânica, então você vai ver lá que mas em resumo ele é o ácido sulfônico. Então ele é o cara que dá o poder de limpeza. Então eu pego o meu SO3, reajo com linear alquilbenzeno, que é um produto derivado do petróleo, em um reator, aí aquele reator, eu tenho um tubo, esse líquido, que é o lab, está escorrendo por ali, o SO3 está em contracorrente ou concorrente, também depende do formato do seu reator. O lab absorve o SO3 e gera o ácido sulfônico. Claro, tem daqui para cá, tem mais algumas pequenas etapas, algumas considerações importantes que devem ser feitas, como, por exemplo, temperatura, não posso ficar temperatura alta, então eu tenho que resfriar, qual é a qualidade do meu cara aqui, eu tenho que ter um parâmetro de qualidade, porque isso vai ser utilizado para fazer meu produto final, e meu produto final não abre mão de qualidade, então eu tenho que ter uma planta contínua que me atenda em qualidade de matéria-prima, e isso é um ponto importante. Quando eu internalizo o processo de produção de matéria-prima, eu trago para mim a responsabilidade da qualidade. Se eu estou comprando, cara, não quero saber com o fornecedor o que o fornecedor vai ter que fazer, eu estou comprando um produto com qualidade tal. Se ele chegou aqui e me entregou um produto com outra qualidade, eu devolvo, não quero saber. Se eu produzo produto com qualidade fora, teve algum problema no processo, cara, eu vou ter que separar esse produto, vou ter que reprocessar depois. Então, eu tenho essa responsabilidade, porque eu não vou mandar um produto ruim para o meu produto final. Então, a qualidade também é um ponto importante. Falei mais resumido dessa etapa aqui, mas é basicamente isso, né? Reator SO3 com o lab para fazer essa outra matéria-prima. Aqui, eu falo SO3, mas eu tenho todo o restante, né? Do meu ar, o nitrogênio, o oxigênio, o SO2 que não reagiu, tá tudo aqui. Então, mas o que reage com o lab é só o SO3. Então, o restante é aquilo que eu falei, que se eu não conseguir converter tudo e o SO3 não for todo absorvido aqui, eu também vou precisar cuidar dele para eu não mandar para a atmosfera. Então, a planta tem que tomar cuidado com medição na chaminé, para ver se a concentração desse cara não está acima do que a legislação permite. Se eu não me engano, são 700 ppm, 450 ppm, 500 ppm, alguma coisa desse tipo de SO2, né, que pode ser emitido. Fora isso, as plantas têm que parar de atuar, porque realmente é tóxico, é perigoso. E isso é outra coisa, segurança. Segurança de processo não é nem o primeiro item quando você vai fazer um projeto, são os 3 primeiros. É segurança, segurança, segurança. Aí eu começo a falar de qualidade, qualidade, qualidade. Aí eu falo de projeto, dinheiro, todo o restante que a gente já conversou aqui. Mas segurança e qualidade, principalmente para IP, não abre mão. Mas hoje em dia, segurança, cara, qualquer empresa que não estiver prezando por segurança não vai ser competitiva, vai sofrer no final, porque nada se paga um acidente que corre risco de vida, nada se paga uma instalação com risco de segurança. E isso a gente tem que levar para a gente não pode querer, eu vou deixar o projeto mais barato, tirando aqui alguma coisa que é segurança. Isso não vai passar. Tem um custo, porque tem normas e normas que precisam ser seguidas para segurança, isso encarece o projeto, mas nada paga o nível de segurança, você saber que a pessoa vai chegar para trabalhar e ela vai embora do mesmo jeito que ela chegou. Eu digo de integridade física, de saúde. Ela pode voltar mais cansada, pode sair mais feliz, sair mais estressada porque deu algum problema, mas não pode correr risco de vida, de qualquer tipo de coisa, né? Vida é o caso mais extremo, mas de perder um dedo, de qualquer coisa. Então, segurança é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento. Não podemos fazer nenhum projeto que a segurança não esteja no máximo que ela pode estar. Como o engenheiro atua nesse processo? Fui comentando um pouco, mas fazendo um resumo de tudo que a gente falou aqui. Principal, redução de custo. Para a gente manter competitivo a empresa, o produto, o processo, a gente tem que sempre estar trabalhando em redução de custo. Cara, eu sou consumidor, vocês são consumidores, eu não quero chegar lá no mercado e comprar um produto super caro. Eu vou olhar para o mais barato. Claro, eu vou considerar a minha qualidade também, mas o preço é uma coisa, cara, que impacta 100%, ainda mais agora, cara, época de pandemia, muita gente com salário reduzido. Por que eu vou pagar R$1,50 no detergente se tem um me vendendo por R$1,40? Cara, são 10 centavos, mas isso faz diferença. Como que eu faço no meu processo para eu reduzir isso, para eu conseguir reduzir meu preço? Ou para eu aumentar a margem da companhia e a companhia continuar crescendo? Então, isso é, assim, um dos principais, se não o principal, né? A gente está sempre olhando isso com
com foco em redução de custo. O segundo é otimização, aumento de produtividade. Cara, putz, meu mercado tá bombando, eu preciso produzir mais. Eu realmente preciso ter uma fábrica nova, não consigo fazer nada no processo que consiga me otimizar, já está no meu gargalo. Qual é o meu gargalo? Eu consigo atuar só nele para liberar um pouco mais de espaço? Aqui foi um trabalho bem legal que eu fiz, foi um dos últimos trabalhos que eu fiz antes de ser promovido, foi realmente mapear todo o gargalo da fábrica, entender onde que a gente consegue atuar, direcionar a companhia, ó, beleza, se a gente precisar expandir, a gente tem que fazer isso, o investimento é tanto, e eu consigo aumentar tanto. Se eu quiser aumentar mais que isso, aí eu vou ter impacto em outro ponto, e aí eu impacto a fábrica inteira, então aí eu não consigo. Mas se eu chegar e falar, não consigo, cara, não. O que eu preciso fazer? Qual é a solução? Quanto custa? Qual é o prazo? Então, assim, para aumentar, otimizar a minha capacidade e também minha produtividade. Porque se eu tenho capacidade para produzir 100 e produzo 50, cara, eu estou aproveitando 50%, tem alguma coisa errada. O que será que eu posso fazer para melhorar? Isso acaba sendo uma atuação muito mais de manufatura, entender isso, mas a equipe de engenharia de processo ou engenheiro tá sempre atento a isso. Puta merda, 50, ou desculpa a palavra, 50% só de capacidade eu estou aproveitando? Não é possível. Vamos trabalhar aqui, vamos olhar quais são as principais perdas, vamos estratificar as árvores de perdas aqui, vamos pôr um time atuando ali, vamos ter um líder desse time para sempre focar todo mundo qual é o objetivo final e tudo mais. Assim, é uma oportunidade. Outro que eu já falei, né, segurança, risco, como eu posso sempre estar melhorando quanto a isso, né? Quando eu falo de um projeto novo, ele já tem que nascer, mas beleza, ele nasceu de um jeito seguro, mas foi otimizado a segurança, cara, posso trazer aqui uma oportunidade. Eu mudei um pouco meu processo, como que eu continuo com o processo seguro? Eu não posso nunca, eu vou aumentar a produtividade, mas assim, putz, eu tô bypassando aqui um sensor que desarmava a minha planta e fazia a planta cair toda hora. Cara, eu bypassar um sensor que é segurança, eu posso ter um risco gigantesco. Assim, não posso fazer isso. Isso não é uma solução para aumentar a produtividade. Então, as coisas estão conectadas. E o que a gente vem sempre solicitando a gente, quando eu digo a gente, o ambiente corporativo, as empresas vêm solicitando projetos inovadores. Então, assim, como eu posso fazer tudo isso que eu estou fazendo diferente? É realmente pensar fora da caixa. Ah, a gente sempre fez assim? Cara, vamos pensar diferente. A gente sempre fez assim, a gente vai sempre continuar fazendo assim, então não vamos conseguir melhorar nada. Remove o a gente sempre fez assim do vocabulário. Se alguém falar, você chegar a propor, cara, vamos pensar fazer isso. Ah, a gente faz isso faz 20 anos. Beleza? Ou seja, 20 anos, né? Tá ultrapassado, tá velho. Vamos tentar uma coisa diferente. Pode ser que não, pode ser que realmente seja faz 20 anos porque é o melhor. Mas, cara, já tentou isso? Ah, tentamos faz 2 anos, não deu certo e tal. Tá, mas por que não deu certo? Cadê os dados? Cadê o relatório? Vocês atuaram no que não deu certo? Ah, não, então, faltou isso? Não. Assim, vamos questionar. Se alguém falar sempre foi feito assim, questiona. Por quê? Já tentou diferente? Não deu certo? Cadê o relatório? Me mostra. Vamos analisar juntos. Será que a gente não podia ter mudado aqui, aumentado um pouco a temperatura do processo, reduzido um pouco a pressão? Ou, sei lá, mudado a velocidade do misturador? Não sei. A gente não consegue pensar em coisas diferentes? E, além disso, realmente processos novos desde o começo, né? Hoje a gente faz um sabão em pó, roupas pó com torre de secagem. Cara, será que não existe um outro processo? Existem outros processos, mas não existe um processo mais otimizado, totalmente novo, diferente? Não sei. Igual eu falei, a fonte de calor pode ser queima de cavaco, pode ser queima de combustível, mas pode ser queima de cavaco. Isso é uma mudança grande, uma inovação. Então, cara, será que eu não consigo utilizar? Isso assim, tem que estar sempre aberto e esqueceu, sempre foi assim. E, claro, tudo isso é a habilidade de trabalhar em equipe. Trabalha em equipe, não tenta fazer as coisas sozinho. A gente sempre usa a frase, sozinho eu vou mais rápido, mas em grupo eu vou mais longe. Então, cara, não queira chegar rápido, queira chegar longe e consistente. Com todas as áreas, todo mundo junto, puxando, pedindo opinião, principalmente opinião da pessoa que está lá fazendo a operação, o operador, o cara faz 10 anos que trabalha lá, falou que sempre faz assim, não quer fazer diferente, tira o máximo dele, aprende com ele, pega as experiências dele para mostrar, você me falou isso, você já tentou isso? Não. Ou já, mas não deu certo. Beleza, então eu vou tentar isso de um outro jeito e vou te mostrar o resultado. Beleza? Ó o resultado positivo. Então, cara, não vale a pena? Então, essas coisas são bem legais. Um macro de como a gente atua,
e sempre esquecendo de... Cara, esquece isso de, eu sei tudo, eu vou fazer sozinho. Não dá. Hoje em dia não dá, né? Vamos trabalhar em equipe, vamos ser uma coisa consistente que a gente vai mais longe. A gente fala muito de habilidades hoje em dia, né? Quais são as habilidades, as skills que a gente precisa, soft skill, hard skills. Hoje em dia está sendo muito mais valorizado você saber, principalmente 3 coisas: criatividade, resiliência, caramba, fugi, e flexibilidade. Então, essas 3 coisas não são habilidades que você aprende na faculdade. A gente aprende no dia a dia, a gente aprende lidando com as pessoas. Resiliência a gente aprende quando fala de materiais, mas aqui é de pessoas. Putz, deu errado? Puta, caí, volta para onde estava. Flexibilidade, muda. Empatia, faltou empatia. Então, empatia, resiliência e criatividade. Flexibilidade está junto ali com resiliência. E empatia, a gente não fala tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Não, tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado. Eu tenho que respeitar, tenho que ter empatia com isso. Então, isso são coisas que é importante a gente ter em mente. E aqui eu gosto de uma frase do Steve Jobs, que eu levo comigo, que é: se eu der meu melhor e falhar, cara, eu dei meu melhor. Então, assim, eu vou ter a consciência de que eu dei meu melhor. Então, se alguém pede alguma coisa, seja aqueles 20% que você está ajudando alguém, cara, se dedica o melhor que você pode. Não vai fazer só por fazer. Realmente, se empenha, coloca ali. Porque se der errado, cara, putz, eu fiz o melhor que eu podia, tentamos isso, não sabia como fazer diferente. Seja humilde de falar, cara, puta, é verdade, não pensei nisso, errei, então estou assumindo o erro, vou pensar diferente agora, mudar. Mas se dedica, dá o seu melhor. Senão você vai fazer, vai dar errado, você vai falar: você fez isso? Não. Pô, então tenta de novo. Então vai ser um retrabalho para você mesmo. E isso vai ficar até feio. Pô, o cara faz, mas não faz direito. Pô, vamos fazer, dá o melhor. Cara, beleza, você tem uma semana para fazer. Nossa, vou dar meu melhor em uma semana. Claro que é diferente de eu dar meu melhor em um mês. Então a gente dá o melhor que a gente tem, no tempo que a gente tem, com os recursos que a gente tem. E isso é super legal. E eu completei um slide aqui, eu estava lendo hoje no LinkedIn, até não esqueci de pegar a fonte para passar para vocês, da onde exatamente eu li, mas aqui eram erros que dificultam, eles estavam até falando que evitam o crescimento, mas aqui eu mudei para dificulta o crescimento de um profissional em sua carreira. Aquilo que eu falei: achar que sabe tudo e sair fazendo tudo sozinho, achar que sabe pouco, ou seja, você vai achar que sabe pouco e não vai fazer nada, vai se subestimar, as pessoas não vão ver você, você tem que saber também se mostrar, não de se achar, mas realmente as pessoas verem o que você está fazendo, o que está trazendo resultado. Não aceitar desafios maiores do que o seu atual, da sua função atual, é aquilo que eu falei, dos 30% do tempo você dedicar para alguma outra coisa, e aceitar esse tipo de coisa quando o seu gerente pede: putz, Diogo, estou precisando de uma ajuda, cara, num processo de amaciante. Cara, eu não conheço amaciante nenhuma. Beleza, vamos lá, vou no campo, entendo qual é o problema. O meu gerente me mandou uma vez para Goiânia entender o problema que estava tendo na esponja, na esponja de lavar louça. Eu falei: Cal, o meu gerente era o Cal. Eu falei: Cal, não entendo nada, mas tudo bem, beleza. Fui lá, entendi o processo, falei com as operações, com operadores, entendi o problema, identifiquei o problema, pensamos numa solução e trouxemos. Assim, aceita, cara, vai para cima. E aí, de novo, dá o melhor, vai para cima e faz o que tem que ser feito. Não fazer mais do que te pedem, né? Isso aqui acho que acabei já comentando um pouquinho, e não arriscar algo diferente. Cara, não só engenharia, eu vou lá no marketing, eu vou com o time de vendas, eu vou com o time de financeiro. Cara, uma coisa diferente em área, diferente em processo, aquilo, cabeça aberta, pensar fora da caixa. E isso eu acabei diluindo no meio da apresentação, porque é coisa que eu venho fazendo e fez muito sentido para mim. Então, coisas que se eu tivesse feito alguma dessas aqui, talvez eu estaria lá como analista júnior hoje. Mas não, eu tive 2 oportunidades de ser promovido em 3 anos. É uma coisa rápida, a gente, putz, eu vou me formar e vou ser gerente em 1 ano. Não, a gente tem passo de cada vez. E quando eu falo em 3 anos, 2 promoções, é uma coisa muito rápida. Não é... Cada um tem seu tempo, não é uma coisa que a gente tem que se comparar com os outros, mas quando a gente pega a média, foi realmente uma coisa rápida. Então, talvez se eu não tivesse feito alguma dessas ações, eu estaria lá como analista júnior. Então, isso é muito importante. Para finalizar, gente, queria trazer aqui o programa de estágio da IP. A IP está com um programa de estágio aberto. Eu sei que talvez a maioria more aí no Paraná, na Federal, mas se tiver a oportunidade de se inscrever no programa, é um programa bem legal. Quero trazer um vídeo aqui, deixar aberto e convidar vocês para participar.
dependendo a agenda, o pessoal da RH consegue fazer um horário flexível, às vezes não, tem que muito conversar lá. Ou, putz, eu estou no último ano, então eu só tenho que fazer estágio, eu não preciso ir para aula, só tenho TCC, consigo fazer de longe. Então, gente, fica o convite, vou passar o vídeo e depois deixo um folder. Oi! Esse vai. Tá, vamos lá. Deixa eu tentar aqui. Ah, ok, falha minha. Bom, o primeiro vídeo que eu mostrei era importante ter o som, mas apareceu escrito também, então não é problema. Vamos lá, esse aqui é o do programa de estágio, então fica com vocês. Venham participar do programa de estágio da IP. Esse é um programa que eu gosto muito e que foi desenvolvido com muito carinho e muito cuidado para que vocês possam vivenciar os nossos valores na prática. Esse é o nosso jeito de desenvolver pessoas. Aguardo vocês, se inscrevam e logo logo estaremos juntos comemorando mais uma turma de estágio. Então, gente, fica aí o convite. As inscrições vão até semana que vem. Tá finalizando. Se inscrevam. Se alguém tiver dúvida, curiosidade, pode me perguntar. Qualquer coisa, estou à disposição. A IP, assim, eu sou suspeito para falar, eu sou apaixonado pela IP, é uma excelente empresa. Como eu falei, é uma empresa familiar, então os donos prezam pelo cuidado com as pessoas. Então, realmente, eles têm esse cuidado, eles têm essa importância com todo mundo. E os estagiários têm um time especial do time de RH que prepara o programa de estágio. Então, é um programa, o estagiário não é o cara que vai servir café, é o cara que vai ter um projeto que está lá na diretriz da companhia, o cara vai participar. A gente pede para o estagiário, a gente desafia o estagiário mesmo. Quando eu estava na outra vaga, eu tinha um estagiário, então ele tem um projeto super importante e isso é muito legal. O projeto da IP e o programa de estágio da IP é muito bacana. Fico à disposição, que alguém quiser me adicionar no LinkedIn, tirar alguma outra dúvida, curiosidade, fico à disposição. Obrigado, gente. Agora vamos passar para o momento para tirar algumas dúvidas. E eu acho que eu vou ter que selecionar um pouco ali, galera, o que vocês mandaram no chat, porque nós temos outra palestra agora, logo em seguida, mas daí depois eu envio para o Diogo as perguntas que acabaram faltando dele, eu repasso. Fique à vontade para mandar no LinkedIn lá, quem quiser também. Na hora que tiver um tempinho, a gente bate um papo, responda a sua dúvida, fique à vontade. Eu também queria agradecer muito que você aceitou o nosso convite de fazer parte do nosso ciclo de palestras. Sua palestra foi incrível. E vou começar agora a falar as perguntas. Vamos lá. O Vinícius Bregenski perguntou se existe um time focado para novas ideias e se acontece de vir uma decisão vertical do time executivo do tipo, queremos vender tal coisa, vocês aí que se virem. Sim, existe um time focado, existe um time que puxa sempre essas inovações, é o grupo de inovação mesmo, né? Existe um coordenador, alguns analistas que puxam, e eles puxam as outras áreas, né, para fazer parte do projeto. E sim, existe esse top-down que a gente chama. Cara, os donos têm uma visão diferente, o conselho tem uma visão diferente. Gente, cara, para tudo, foca nesse. Esse é a prioridade e eu quero que vocês façam. Claro, a gente vai por, beleza, eu faço nesse tempo, mas tem esse risco, tem isso, beleza? Beleza, vamos. Ou não tem o risco, beleza, eu vou ter que parar de fazer isso, então aquilo que eu ia entregar no final do ano, eu vou entregar só em fevereiro, vou atrasar 2 meses, beleza. A gente tem que fazer, mas também tem que dar os impactos. Mas isso acontece e pode acontecer sim. Ainda mais falando de uma empresa onde o dono é o presidente e está todo dia na empresa, todo dia está lá. Ele é um cara que, se ele quisesse, ele não precisava mais trabalhar, mas ele está lá todo dia, às vezes vai de fim de semana. Então, as decisões são muito rápidas. Então, ele está lá, chama o diretor, preciso fazer isso. Não precisa, igual a multinacional, e vai para o presidente do Brasil, vai para o presidente da América Latina, vai para o presidente da matriz lá na Inglaterra, vai para o presidente... E até chegar lá, cara, demora. Mas, normalmente, isso acontece. Pode acontecer, sim. Também foi perguntado em relação ao gerenciamento do projeto, se vocês usam alguma metodologia específica.
e se varia de projeto para projeto, e também em relação a prazos, se existia um prazo predeterminado dado pela diretoria ou são as próprias pessoas da execução que definem. Tá. Existe, hoje, a principal metodologia é do PMBOK, né, que é a mais conhecida, do PMI, do Project Management Institute, mas a gente vem implementando as metodologias ágeis. Então, aplica um pouco dos sprints, aplica um pouco de Scrum ali para fazer essa metodologia ágil. Quando a gente fala de um projeto muito grande, é difícil você fazer uma metodologia ágil. Beleza, eu vou construir uma fábrica. Cara, é difícil ter uma metodologia ágil. Então, a gente acaba atualizando, tendo mais a tradicional. Mas o que a gente vem trabalhando é para tentar fazer um mix para achar a metodologia híbrida que mais atende a IP. E isso varia de projeto para projeto, eu falei, né? Então, depende do projeto, você acaba adotando uma metodologia ou outra. E o prazo também. O prazo pode ser as duas coisas. Pode vir, eu quero um projeto em tal data. Então, assim, de novo, a gente tem que mostrar. Para eu entregar em tal data, eu tenho isso de risco. Se esse é meu caminho crítico, então eu vou precisar de muita ajuda aqui. Se eu atrasar nessa etapa, eu não consigo entregar. Então, eu consigo encaixar o projeto nesse prazo. Mas minhas premissas são essas e essas. Ou não. Se quiserem um projeto novo, o time vai lá e desenvolve. Tá aqui, o meu projeto para isso ficar pronto, vai ficar pronto lá em dezembro de 2023. Cara, putz, muito longe. Cara, mas é o que está aqui. Preciso reduzir? Preciso. Então, eu vou trabalhar em algumas áreas e assumir algumas premissas. Também foi perguntado se, quando são necessárias contrações ou trabalhar em conjunto com outras equipes, como você faz a ponte entre essas áreas e garante que o trabalho dele seja alinhado com o projeto? Essa é uma pergunta que vale ouro. Que não responde diretamente para mim. Quando a pessoa responde diretamente para você, cara,